Muito bom, muito bom. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estar falando então dos 6 erros na saúde bucal. Olha só, e muita gente não dá a devida atenção aí então para essa parte, né, do nosso corpo que é a boca. Às vezes as pessoas pensam que boca é só escovar o dente ali um dia ou outro e tá tudo certo, e não é bem assim. Isso pode complicar muito a tua saúde. Vamos ver como? Hoje a gente tem uma super convidada, a doutora Bruna Santana, que vai estar nos ajudando, esclarecendo várias dúvidas e espero que vocês gostem. Já vão anotando aí as dúvidas, tá bom? O pessoal já vai estar entrando aí daqui a pouquinho. E é isso, nós vamos estar falando então de 6 passos, os 6 erros que acontecem quando a gente fala de saúde bucal. Olha só, que coisa. Então nós vamos estar falando desde a escovação, a parte de fio dental, enfim, muito, 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 muita coisa aí para a gente estar conversando, né? E você que está assistindo a gravação, né? Fique à vontade aí para seguir o Instagram, setor06.consultoria, né? Mandar sua dúvida no inbox, lá no direct. A gente tem o maior prazer de estar respondendo as dúvidas relacionadas tanto à saúde bucal, quanto ao comportamento humano, desenvolvimento humano, atividade física, alimentação, enfim, tudo que circunda aí o desenvolvimento humano, a gente responde com o maior prazer, tá joia? O pessoal que vai assistir aqui ao vivo já está entrando, né? Deixa eu ver aqui, depois eu quero ver, tá? A Ju, legal. A Bruna, já vou estar então chamando a nossa convidada, então a dentista hoje, Bruna Santana, vai estar nos ajudando nesse bate-papo, de estar informando vocês sobre esses erros que podem estar cometendo aí na sua vida e pode impactar demais aí a saúde bucal. O que que acarreta tudo isso quando você não dá a devida atenção à sua boca, aos seus dentes, enfim, tudo que está aí relacionado a esses cuidados com a saúde. Vou convidar aqui o Ricardo, boa noite, quem está chegando aí nessa nossa live. Olá, doutora Bruna! Olá, Christian, tudo bem? Tudo jóia? Que legal ter você aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço o convite, estar presente aqui com você para falar um pouquinho sobre os cuidados aí da saúde bucal, né? Ainda mais esse momento que a gente passou, todo mundo em casa, trabalhando, né? Então a gente não pode esquecer nenhum minuto dos cuidados aí, tanto trabalhando normal quanto home office, a gente tem que estar sempre com os cuidados da saúde bucal em dia, né? Isso, eu estava já falando aqui que muitas pessoas não dão a devida atenção, né, para essa parte, né, que é a saúde bucal. Às vezes acontece alguma coisa mais grave na saúde, mas sei lá, coração, tal, e a pessoa sai correndo para o médico, mas às vezes esquece um pouquinho, né, dos cuidados aí com os dentes, com a boca, né? Sim, com certeza, Cristian. Eu gosto de usar uma frase muito legal que eu sempre falo para os pacientes, que é a saúde começa pela boca. Então, a saúde geral, ela começa pela nossa alimentação, pela higienização. Então, tudo isso influencia, né? A gente vai falar um pouquinho hoje, principalmente, sobre isso, que pode interferir em outras doenças. Muitos pacientes, às vezes, não sabem, né? Às vezes, não, doutora, só é um problema no dente, vai ter que fazer uma restauração, É. uma limpeza. E não, vai muito além disso, né? O cuidado da saúde bucal vai além da boca e dos dentes. É um todo, né? O nosso corpo todo, né? É, legal. E assim, tem muita gente que vai estar entrando aí ao vivo e tem gente que vai estar assistindo a gravação. Aí eu ainda falei, tiver alguma dúvida depois, que às vezes a pessoa assiste a gravação, manda pra gente que a gente responde com o maior prazer, não é mesmo? Isso, E com hoje nós vamos certeza. estar falando de 6 erros, então fique aí, né? São 6 erros super legais que a Bruna vai estar discutindo aí com a gente para ajudar vocês nessa saúde bucal, descomplicar de vez essas coisas que acontecem. Ó, o pessoal tá chegando aí. Ô, Isso, Bruna, eu perfeito. queria que você falasse um pouquinho de você, da sua formação. Vamos lá, então. Vamos aguardar o pessoal entrar mais para a gente poder falar dos 6 erros, né? Separei bem legais os temas Isso, principais hoje que a gente vai falar aqui dos cuidados. Bom, eu me formei em 2013 pela PUC Campinas. E desde então eu sempre tô em atendimentos clínicos, né? A minha especialização é odontopediatria, então eu sou bem focada em atendimento de crianças e também verdade. faço tratamento endodôntico.
Então, eu conheci até o Christian num projeto onde eu atendia crianças, a gente tinha uma unidade móvel, e aí a gente ia pelos bairros da cidade, atendendo as crianças, tudo gratuitamente, era bem legal, os pacientes gostavam, então a gente fazia todos os tratamentos, desde restaurações, limpezas, aplicações de flúor, e eu fiquei bastante tempo nesse projeto, foram 3 anos, e depois voltei para a clínica normal, né? Então atendo hoje tanto crianças quanto adultos, mas o meu foco mesmo é a parte de odontopediatria. Eu sou apaixonada pelas crianças. Ah, é verdade mesmo. A Bruna é uma excelente profissional, né? Até nesse projeto que ela citou, eu já fui o coordenador, né, desse projeto. Então, era um projeto muito bacana que atendia as crianças de vulnerabilidade social. Então, nossa, era um resultado fantástico. E a Bruna tem essa bagagem de atender principalmente crianças. É impressionante. Aquela criança tem medo de dentista, com ela não tinha isso não. Ela, a criançada adorava ela, queria dar presente, queria voltar cada vez mais, né? Exato, não, e é bem legal que era muito diferente o nosso atendimento, né? Como o Christian falou, ele era coordenador do projeto e era um consultório diferente, né? Então a gente tinha uma unidade móvel e as crianças adoravam, elas viam um pouco mais diferente do que um consultório, então ia além de um consultório. Aí eles gostavam bastante, a gente também fazia bastante apresentações, atividades Hum, lúdicas com eles, então eles gostavam uhum, muito. Então, é o que o Christian falou, desde que eu me formei, é uma bagagem bem legal nessa parte de pediatria, além de restaurações, limpezas, cirurgias também, né? Então, às vezes as crianças tinham um pouco de receio, mas a gente, com um jeitinho, acabava levando, fazendo o tratamento completo aí desses pacientes que sempre precisam, né? Como o Christian comentou, eles sim. são mais vulneráveis, sempre eram regiões mais longes do centro, então são crianças que eram bem carentes, precisavam desses atendimentos. Aí a gente fez um projeto muito bacana aí durante 4 anos, 3 anos, perdão. Não, verdade, muito bacana mesmo. Legal, Bruna. Nossa, aí eu fiz o convite para a Bruna, ela aceitou de prontidão, né, para a gente estar falando um pouquinho dessa área. Para quem não sabe também, meu nome é Christian, né? E eu tenho aí meu Instagram, Setor 6 Consultoria Comportamental, que eu falo de desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano abrange todas essas áreas, né? O pessoal pensa que ter a vida saudável é só exercício e alimentação. É também, mas tem vários outros fatores. Tem inteligência emocional, os cuidados preventivos, inclusive a prevenção da saúde bucal, prevenção da saúde como um todo, a parte de relacionamentos. Então, você que gosta, né, Bruna? Segue lá meu Instagram, tem dicas diárias, todas essas áreas. E quando chegou nessa parte de prevenção, na parte odontológica, falei, vou chamar a doutora Bruna, e ela aceitou de prontidão para a gente estar conversando aqui desses 6 erros aí da saúde bucal, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês demais. Vai assistindo aí, que segura aí, nós vamos estar falando de 5, e tem o último, que é o bombástico, né, Bruna? É, eu tava conversando Vocês vão para saber falar. só no final, o 6º erro, que é Não, e eu tava bombástico. conversando com o Christian, né, agora durante a pandemia, né? Então ele tava me falando um pouquinho, acompanho ele na rede social agora, né, com o setor 6, bem bacana o trabalho. E aí, a hora que ele me apresentou, ele falou: Bruna, vamos falar um pouquinho sobre a saúde bucal, que envolve todo, né? Eu falei, super topei na hora. E até comentei com ele, hoje a gente tá com um problema muito sério com os pacientes, que É, é o sexto problema que a gente vai falar, acho que muitos de vocês vão se identificar que eu, como dentista, tive na pandemia. Então, assim, é um problema que hoje abrange bastante pessoas. Então, é bem legal, bem interessante. Muitas pessoas têm dúvidas e, às vezes, nem sabia que isso envolve tantos fatores. Não só problema também, né, dentário, articulação, mas envolve bastante problemas aí. É um tema bem legal que a gente vai falar no final. legal. Eu tinha até comentado com a Bruna também, pessoal, dos perfis, né? No meu trabalho de consultoria, a gente trata muito os 5 perfis. Nós temos esses 5 traços de caráter, né? Então, eu já tinha falado em outras lives do emagrecimento, quem tem mais facilidade, quem não tem, da parte de trabalho, quais profissões encaixa nesses caráteres, né? Nós temos os 5, só que tem os picos, né? E tem alguns picos que têm mais propensão de se cuidar mais, inclusive cuidar mais do dente, da saúde bucal, e tem uns que não tem tanto cuidado. Aí a gente vai falando aí ao longo da live. Sim, com certeza. Eu acho que o mais importante é a gente sempre manter a saúde bucal em dia, né? E envolvendo outros fatores que o Christian aborda em todas as lives dele, né? Inclusive, eu participei da última, foi muito bacana, então acho bem legal envolver não só a saúde bucal,
mas sim como um todo, né? Você fala bastante de atividade Uhum. física, alimentação, então eu acho bem legal Isso. abordar todos esses temas aí para a gente sempre estar em ordem com todos os nossos funcionamentos, né? Legal, muito legal ter quem está ao vivo aí, bacana. Depois, quem for assistir a gravação também, tiver alguma dúvida, já vai mandando aí, né, gente? A gente vai respondendo. Não tem essa não de deixar para o final, já vai perguntando aí. E aí, Vamos, gente, quais são esses 6 erros, hein? Vocês pensaram aí? Vamos ver o que a doutora Bruna trouxe aí pra gente. Vamos começar no primeiro, então, doutora? vamos lá, Christian. Bom, como eu falei com vocês, a frase que eu mais gosto é a saúde começa pela boca. Muitos pacientes às vezes me perguntam, ai, doutora, a gente pega no pé, né? Todos os dentistas, ai, tem que escovar, tem que passar fio dental. E aí eles falam, mas Uhum. doutora, é só os dentes? Eu não, envolve vários aspectos. Então, muita gente não sabe, mas alguma infecção que a gente tem na cavidade oral, ela pode ir para qualquer órgão nosso que é levado pela corrente sanguínea. Então, um exemplo que eu gosto de dar, problemas cardiovasculares. Então, assim, quando você tá com uma infecção, você pode cair na corrente sanguínea e dar algum problema no coração do paciente. Hoje a gente tem bastante isso, relatos de paciente, depois só quando está internado sabe realmente que foi a causa, foi uma infecção na cavidade oral. Outro exemplo que eu gosto de dar é infecções pulmonares. Então, também infecções na cavidade oral pode levar a algumas infecções pulmonares. Então, não é só problemas como a litose, cárie, doença periodontal, que também são importantes a gente cuidar para não ter. É. E acho que Ó, os vocês estão pacientes. prestando atenção, pessoal? Olha só, é não dar a devida importância, então. É o primeiro erro. Não dar a devida importância achando que o problema bucal é só cárie, mau hálito. E não é. Olha só como é grave, né? Se não cuidar, alguma bactéria pode atingir, sim, coração, pulmão, como a doutora está falando aqui. Sim, e como também, né, as doenças bucais mais tradicionais que a gente conhece, a litose, né, se a gente não escova a língua, não higieniza a língua também, que é muito importante, Uhum. forma aquela camada que a gente vê branca na língua, então também dá uma litose, um mau hálito. Cárie, né? A gente sabe que é a doença número um aí da cavidade oral. Doenças periodontais, para quem não sabe, problemas gengivais. Então, quando você escova ou passa fio dental que sangra, é porque está com infecção. Então, você não está higienizando direito, não está passando fio Nossa, dental, olha. acaba infeccionando a gengiva. E aí o paciente fala: Meu Deus, mas toda vez que eu escovo, sangra bastante, o que está acontecendo? Uhum. É devido ao problema de não passar o fio dental, não limpou ali entre os dentes, dentro da gengiva. Então a gente pede para passar o fio dental bem profundo mesmo, para não ter esse problema de sangramento durante a escovação. Que é um problema muito ruim, né? Que também gera litose. Depois você escova e fica com aquela sensação que não higienizou, com um Direito. sabor um pouco ruim na cavidade oral, né? E também é muito Olha. importante, né? Isso a gente sabe que os cuidados da saúde bucal refletem. E outro aspecto muito importante, pessoal, é que também algumas doenças podem aparecer os primeiros sinais da nossa cavidade oral. Então, às vezes você vai, a gente fala para ir no dentista de 6 em 6 meses, por quê? Fazer um check-up. E às vezes na cavidade oral aparece alguns sintomas, algum sinal que a gente vai descobrir que a gente também tem outras doenças em outros órgãos, tá? Eu gosto de dar muito Perfeito. exemplo de anemia. Então, a anemia também reflete Hum. na cavidade oral. O paciente fica com aquela língua mais lisa, parece que está despapilada, ela fica mais Olha esbranquiçada. só, pessoal, que importante saber disso, hein? E Exato. principalmente quem é pai e mãe, né? Tem as crianças, às vezes a criança está com uma anemia, né? Então tem que ficar de olho, né? No seu filho, na parte da língua também, ó, que pode indicar muita coisa. Sim, com certeza. E é o que você falou. Os pais hoje têm que ensinar as crianças desde de pequena. Então, assim, as crianças aprendem com o que os pais fazem e ensinam. Então, a criança vai ter o hábito de higienizar corretamente se o pai incentiva. E desde pequenininha, a gente Uhum. já pode ter muitos problemas. Eu escutava muito no consultório, Christian. Ai, mas é dente de leite, vai cair, nasce outro. Era o que eu mais escutava. Então, E olha aí, aí gente, mais um mito, né? Porque é dente de leite que não vai ter os devidos cuidados. Tem que cuidar igualzinho como se fosse o dente permanente. exato. Então, assim, às vezes, ai, doutora, mas não, vai cair. Não, tem que cuidar, gente, porque a criança vai ter dor, se dá canal, quando tem que extrair. Às vezes o dentinho, ele tem uma retenção prolongada e o dente permanente não consegue nascer, então tem que ter esse acompanhamento para poder ver o momento de fazer a extração. Então, a orientação de saúde bucal começa desde quando a criança é
pequenininha. A mãe começa higienizando com aqueles dedais, a gente também, quem não tem o dedal, a gente gosta de pegar também gaze umedecida para limpar. Então, assim, Para limpar, né? Com... desde bebezinho, não tem essa, ai, mas é criança, tem que higienizar. E uma doença que a gente sabe, nossa, que hoje tem bastante pacientes que a gente consegue diagnosticar fazendo essa avaliação bucal, é pacientes quando tem diabetes. Então, também reflete na cavidade oral. A gente tem aí pacientes quando tem diabetes, tem maior chance de ter halitose, ter algumas feridas na boca. Então, sempre ficar atento quando dá aquelas feridinhas no canto da boca, ou até mesmo internamente. Então, a gente sempre pede para estar fazendo essa autoavaliação e também fazer a avaliação de 6 em 6 meses com o dentista. É uma coisa que eu puxo bastante a orelha do pessoal na consultoria, dos meus clientes. Sempre eu chego nessa pergunta, como é que tá a saúde bucal? Tem ido no dentista? Ah, eu só vou quando tem algum problema. Aí eu marco. Não, gente, tem que ser a cada 6 meses ali, religiosamente, né? Para fazer toda a questão preventiva. Exato. Hoje, Cristian, a gente fala um pouco que a odontologia ela é mais preventiva do que tratar a doença, né? Então, hoje a gente quer mais a prevenção e não tratar quando o paciente já está com dor, já está com um problema avançado. Então, a gente foca muito hoje em dia na prevenção. E hoje a gente tem vários, se a gente for procurar, tem várias ações preventivas, vários meios da gente conseguir fazer essa prevenção, até mesmo impostos, né? A gente sabe que hoje está muito mais fácil do que antigamente. Muito mais fácil, exatamente. Muito mais acessível, né? No nosso pais era muito mais difícil, né, ter esse acesso que a gente tem hoje, né? E então é muito importante. Isso o Christian comentou comigo que ele cobra dos pacientes dele, que tem que ir no dentista. Verdade, eu faço combinado. Furo o dedinho e se compromete que vai no dentista religiosamente a cada 6 meses, para não ter problemas maiores. E aí, olha só então, gente, vamos recapitular. Então, o primeiro erro é você não dar a devida importância para esses cuidados de ter a prevenção a cada 6 meses e ir ao dentista. Porque não é só questão de cárie, um mau hálito. Pode acarretar sérios outros problemas no coração, pulmão, etc e tal. Eu até ia comentar com você que, puxando até para a minha área esportiva, muitos atletas têm que passar religiosamente pelo dentista porque interfere no desempenho esportivo. Então, até você que é um atleta amador, que gosta de correr ou gosta de ir na academia todo dia, interfere também, né, doutora Bruna? Quando tem algum problema. Então, atletas de alto nível de futebol, basquete, vôlei, natação, tem que fazer o exame odontológico. Porque se tiver alguma bactéria, pode interferir no desempenho, no rendimento dele esportivo lá na hora da competição. Se acarreta isso num atleta, imagine em nós, né, no dia a dia. Então, pode sim acarretar muito mais problemas. E a questão da anemia, como você falou da diabetes também, tu ficar sempre bem atento, que também acaba acarretando aí, né? Super, Cristian. É muito importante isso que você comentou de hoje. Os atletas, eles sempre passam por um check-up geral e sempre eles passam por dentistas. Então, todo mundo fala isso, né? Ah, não, quando fala em check-up, não faz da cavidade oral. Faz. Gente, atleta, até um paciente, às vezes, que vai fazer uma cirurgia mais complicada, ele tem que fazer todo o tratamento, fazer a adequação do meio bucal para depois fazer a cirurgia. Para depois estar liberado para fazer a cirurgia. Perfeito, porque é como eu comentei, a bactéria está na sua cavidade oral, mas ela pode ir para a corrente sanguínea e para outros órgãos. Então, assim, tem muitos hoje procedimentos cirúrgicos que eles só fazem se você faz um tratamento prévio, uma adequação do meio bucal para poder fazer essa cirurgia. Então, é muito importante mesmo, gente. Eu foco, assim, eu falo que tem que ser... Se não consegue, uma vez por ano. E se não consegue, você de 6 em 6 meses, faz uma autoavaliação. Você vai percebendo, vai olhando, vai no espelho. Porque é muito importante. Você vê alguma coisa diferente, procure o dentista para poder estar fazendo aí o tratamento adequado. Muito bom. Então, pessoal, tranquilo. Tiver dúvidas, vai perguntando. Então, esse é o grande primeiro erro, então, na saúde bucal. Tudo bem? Vamos lá para o segundo, então? Ai, meu Deus. Segundo grande erro, doutora Bruna. A escovação dos dentes. É uma vez só, é de vez em quando, é uma vez a semana, não precisa só passar uma água e cuspir, tá tudo certo. Eu vou fazer o advogado diabo. Toda vez que eu comer tem que escovar o dente. Explica isso aí pra gente.
Ô, Christian, eu quero. Não, e é super importante você falou isso por conta dos pacientes que eles estão em casa e eles esquecem de escovar os dentes. Eu falo, meu Deus do céu, porque assim, a maioria tá em home office e tá com a família em casa e Tá esquece da mais relaxado, né? Exato. Tem que puxar a orelha deles, Cris. Você que está fazendo aí a consultoria com seus pacientes, pega no pé e já faz. Ó, 3 vezes a escovação. Então, gente, é muito importante. 3 vezes ao dia é o mínimo, tá? Então, acordou, escova os dentes. Depois do almoço, escova os dentes. À tarde, comeu alguma coisa, escova os dentes. De preferência, tomou um lanchinho da tarde, tomou um suquinho. E antes de dormir, é a principal escovação. Então, assim, não deixe. Ah, tem paciente, não, eu escovei antes de dormir, não preciso escovar a hora que eu acordo porque eu não comi nada. Gente, precisa. Porque esse tempo que você dorme vai ter bactéria na sua cavidade oral. Então, você precisa remover aquela bactéria, a placa. Precisa ter essa higienização para ter o controle, tá? Quando a gente dorme, tem toda a parte de salivação, né, que acontece na boca. Por isso tem que Continua escovar quando funcionando acorda. normal. As bactérias não deixam de existir, o fluxo salivário continua. Então, a gente só estava dormindo, mas Pessoal, a bactéria não dorme, tá? Então tem que escovar o dente sim. E para de ser perfeito. preguiçoso essa pandemia e não escovar o dente. Tem que escovar. Você viu? A doutora Bruna falou 3 vezes por dia, pelo menos tem que escovar os dentes. Exato. E eu gosto de falar bastante também, Christian, em relação à escovação, sempre. Não tem, assim, tem o jeito correto, que eu vou falar um pouquinho agora, mas assim, em relação à Isso. escova, gente, cada um se adapta à escova que ficar melhor para vocês, tá? Eu, particularmente, É uma gosto. dúvida que o pessoal sempre fala mesmo, pergunta. Sim, porque às vezes o pessoal fala, ai, fala uma marca, uma escova. É É muito a mais pessoal. dura, é a macia, é a média, né? É muito pessoal. A gente primeiro seleciona paciente que tem aparelho, paciente que às vezes tem um problema de coordenação motora. Então, cada caso vai ser uma escova específica. Você tem que ver o que vai ser melhor para você na hora da escovação. Pacientes, eu indico sempre, escova macia. Não pode ser aquela dura, pessoal, porque machuca a gengiva. Muito Aí dura, sim né? vai causar sangramento, retração gengival. Então, escovas macia. Cerdas, de preferência, mais reta, para você conseguir ter um acesso. Cabeça da escova pequena, não aquelas cabeças grandes, claro, de acordo com o tamanho também da abertura de cada um, porque a gente precisa escovar muito a região posterior. Às vezes os pacientes, eu vejo muito isso, Christian. Só escova aqui na frente, né? Porque é onde vai aparecer o sorriso. E, Escova aqui, né? Esquece lá dos dentes do fundo. gente, é todos os dentes e todas as faces, tá? Faces externas, faces internas, então limpa por dentro, e a face oclusal, que é a parte de cima que a gente fala. Então, escova é muito pessoal, sempre priorizando. Macia, O pessoal esquece também da face interna. Todo mundo escova só a face externa também. E esquece, gente, que lá por dentro também tem que escovar. exato, perfeito. E não esquecendo da língua, tá? Então, a língua faz parte da Bem lembrado. É outro ponto muito bacana, porque, mas Bruna, pode escovar com escova, limpador de língua, que você se adaptar. Se não quer comprar um limpador, a escova mesmo, finalizou, limpa a língua. Se preferir com um limpador, hoje tem vários limpadores bem legais, também pode comprar. Isso é muito pessoal, mas não deixem de escovar, porque o principal vilão hoje de causas aí de halitose é a má higienização da língua. Então, É mais fora da língua, né? Eu, particularmente, pessoal, eu gosto da própria escova. Eu não gosto do limpador, não. Mas aí, igual você falou, é de cada um. A minha experiência é melhor com a escova, né? Porque a gente faz toda aquela varredura, escova bem, limpa, Perfeito, é isso mesmo, né? Cristian, é o que você comentou. Então, assim, é perfil de paciente, cada um vai usar aquilo que se adapta. O importante é higienizar, tá? Não deixem de higienizar. Cada um na sua particularidade, cada um com as suas indicações. Tem dúvida, pergunta para o dentista o que cabe melhor para você naquele momento para higienizar da melhor forma possível. Bacana. Então, pessoal, o segundo grande erro, então, é não fazer as devidas escovações com a escova ideal, pelo menos 3 vezes por dia, e fazer a limpeza da língua, a parte externa, a parte interna dos dentes. Interna? Como é que é, doutor Mel? Parte Isso, a parte interna. interna. E a parte aí de cima, lá o fundo, tudinho. Então, esse é o segundo
erro. E já emendando, vamos emendar com o terceiro. Eu até trouxe aqui, ó, que o pessoal adora usar e acha que é a salvação do mundo. O enxaguante bucal aqui, ó. Até trouxe um aqui para mostrar para vocês. Muita gente, doutora, fala assim, ai, Cristian, às vezes eu tô na correria, não escovo o dente, mas eu passo um enxaguante e tá tudo certo. Vamos ver se é isso mesmo, né? Não, eu Cara, também escuto muito isso, viu, Cris? achando que é a salvação do mundo é esse enxaguante. E quanto mais arder, melhor, porque matou É, mesmo. parece que coloca Será? lenha Vamos saber perto da agora, boca. pessoal. Como é que é essa história do enxaguante? Christian, perfeito essa colocação hoje do enxaguante, tá? Então, pessoal, é muito importante a gente sempre focar na escovação, tá? O que eu sempre falo sobre o enxaguante? O paciente gosta de usar? Pode usar, gente. Não é, ai, não dê. Pode usar. Só que a gente tem que entender que ele é um auxiliar da higiene bucal. Não é o principal. Uhum. Tá? Então, não é só fazer um bochecho, você vai matar a bactéria, remover placa. Não, ele vem como um auxiliar depois que a gente escova, passa o fio dental, a gente pode sim fazer aí um bochecho. De preferência, pessoal, quando vocês forem comprar, sem álcool. Tá? Então, às vezes, o que arde, o que queima é o álcool, então faz mal também. A gente sabe que altera paladar, deixa mais sensível à mucosa oral. Então, sempre Altera a sobre. parte de bactérias, né? A gente tem algumas bactérias na boca que são importantes. E se o enxaguante Exatamente. tem um álcool, um teor de álcool muito alto, acaba interferindo aí nesse equilíbrio da flora, né, de bactérias que nós temos. Perfeito, Christian. Então, sempre tudo muito controlado, tá? Então, assim, eu gosto de falar que o enxaguante a gente usa uma vez ou outra, não precisa necessariamente ser em todas as escovações, mas, claro, focando hoje, pessoal, que nós temos outros tipos de enxaguante. Tá? E esses tipos de enxaguante é o seu dentista que vai personalizar a indicação. Então, hoje a gente tem enxaguante para sensibilidade, a gente tem enxaguante para problema periodontal, a gente tem enxaguantes para prevenir perda precoce de esmalte, envelhecimento do dente do Hum, paciente. Então, a gente tem N enxaguatórios legal. hoje. Então, a gente tem que saber qual eu devo usar, qual é o perfil do paciente e sempre sobre orientação do seu dentista. Tá? Então, assim, vai na farmácia ou vai no mercado, sempre pega aquele que é mais forte. Pode usar, mas cuidado, com moderação, não em todas as escovações, pode usar em uma, eu gosto de uma só no dia, depois do almoço, e sempre com orientação do seu dentista. Tem enxaguantes que sim, você pode usar sempre, mas aí o seu dentista que vai te recomendar. E tomar muito cuidado com o enxaguante com álcool, como você falou. Ele altera ali a flora de bactérias, altera paladar, pode trazer outros problemas para o paciente também, tá? E Olha só. não deixem de escovar, gente. Não, é o que o Christian falou, não anula. O principal é a escovação, a ação mecânica para a gente ter uma higienização, remoção de bactéria. Enxaguante é um auxiliar ali para os pacientes, sobre supervisão do dentista, ele pode usar sim. E hoje, doutora Bruna, tem esse aqui na versão pequenininha, né? Que a pessoa pode levar dentro da bolsa, né? Na necessaire e tal. E tem até alguns que são tipo chiclete, vamos falar assim, é de mascar, né? Aí a pessoa fala, não escovei o dente o dia todo, mas usei bastante. Então, também. Não, pessoal, não, não, não. Não pode. Exatamente, não pode trocar a escovação por um enxaguante, por um bochecho, ou até por um chiclete, que às vezes o paciente, eu acabei de almoçar, não vai dar tempo, coloca ali uma coisa mentolada. Não, nada troca a escovação. A ação mecânica é muito importante para a remoção de bactéria. Olha, então. Então, estamos aí, ó. Então, o terceiro grande erro é a parte do enxaguante bucal. Achar que ele é a salvação, comprar enxaguante que tem teor alto de álcool, achando que quanto mais arder, melhor. Eu não preciso escovar o dente, porque eu usei o enxaguante, não é bem assim. Né? A escovação sempre é a primordial. Depois você pode até usar enxaguante, nem for uma vez por dia ali, para dar. Você gostava até de falar perfumaria, né? Você falava Isso. muito isso nas suas palestras, né? Que eu já assisti. Ah, é verdade. O Christian participou de várias palestras. Exato, exatamente. Então, ele, para finalizar, ele também tem ação bactericida, né? Alguns enxaguantes. Então, é o que eu falei, cada enxaguante tem sua indicação. Hoje no mercado, nós temos muitos enxaguantes bons, sem álcool, com flúor, sem corantes. Então, esse sim, com recomendações do dentista, a gente pode usar
diariamente sobre a orientação do dentista. Mas, assim, o que eu via muito era os pacientes, eu vou pegar esse porque é mais ardido, é refrescante. Não, tem que ter um cuidado, tem que ter uma orientação, um uso, né, que o seu dentista vai ter uma supervisão aí para você. Bacana. Olha só para vocês verem então. Então aí emendando aí então a escovação, o enxaguante. Vamos para o próximo erro, ó. Nosso amiguinho aqui, ó, fio dental, que também faz parte da limpeza. Tem gente que fala: "Nossa, Christian, não uso fio dental. Escovo bem, tá tudo certo. Fio dental não uso." Nossa, vamos ver então com a doutora Bruna se é importante ou não a utilização de fio dental? Sim, esse também aí, olha, a gente puxa a orelha dos pacientes, viu, Cris? Polêmico. Bem polêmico. E ainda quando os pacientes sentam na cadeira e falam, eu escovei os dentes, eu escovei e passei fio dental. E a gente percebe quando o paciente não passa fio dental, viu, pessoal? Olha só. Gente, não passa vergonha na mesa lá na cadeira do dentista, gente. Pelo amor de Deus. É muito engraçado. Não, eu passei fio dental. Tem certeza? Tenho, eu passo todos os dias. A gente percebe, gente. Bom, vamos lá. O fio dental, ele é muito importante, tão importante quanto a escovação, tá? Então, eu priorizo sempre. Escovou? Vamos passar o fio dental. Por quê, pessoal? Porque tem bactérias que ficam entre os vãozinhos dos dentes e na gengiva. Principalmente na gengiva. E a escova Olha. não alcança, porque vocês colocam, a gente sabe que fica na superfície, ela não consegue alcançar. A gente chama de sulco, né? Suco gengival, as ameias, que é entre os dentes. Uhum. Nessa Um região suco. tem muita concentração de bactéria, principalmente quando a gente come muitos alimentos pegajosos, bala, doces. Então a gente sabe que fica entre os dentes. O fio dental, ele é muito importante. Eu recomendo no mínimo uma vez ao dia, tá? Mas de preferência em todas as escovações. Então, assim, tanto de manhã quanto depois do almoço, antes de dormir, é muito importante. Por quê? O fio dental, como eu comecei bem no comecinho falando disso, ele causa um problema periodontal, que é um problema na gengiva. Então, se você não pega o seu fio dental aqui, e eu gosto que segura nos dedinhos e não é para ir com tudo. Às vezes os pacientes falam para mim, mas sangra. Aí eu falo, então passa para eu ver. E os pacientes vão, pá! Aí eu falo, lógico que sangra, né? Porque daí você foi com tudo e machucou a gengiva. Então, sempre com muito Exato. cuidado. Sempre, né, Cristian? Acho que a gente, às vezes, também na correria acaba colocando assim, machuca É. um pouco, né? Então, sempre, pessoal, colocou, desliza. É bem bacana esse movimento que você faz. Você coloca sempre dentro da gengiva, tenta colocar o máximo que você coloca devagarzinho e puxa. Coloca e puxa, pra gente tentar trazer toda aquela sujeira, toda a bactéria que tá ali entre o dente e a gengiva. E se a gente não tira, vai causar inflamação, vai causar sangramento. Aí fica aquele aspecto daquela gengiva muito vermelha, tudo que você vai comer sangra, sempre que vai Ela escovar fica sangra. irritada, né? Acaba ficando irritada. E depois, com esse inchaço dela, pode ser que algum alimento acumule ali nesse suco gengival. Aí sim vai dar uma inflamação. Então vai virar um problemão para você, né, doutora? Sabe o Perfeito, que o não? pessoal também pergunta? Qual que é a diferença do fio dental e fita dental? O pessoal pergunta bastante aí, meus pacientes perguntam. Vamos explicar a Perfeito. diferença aí, doutor. Vamos lá, Cris. Essa é uma pergunta que eu sempre ouvia também no consultório. Os pacientes falam, qual é melhor, é fio ou fita? É. Mais uma vez, é muito particular, mas eu, Bruna, prefiro fio. A diferença, o fio, ele é Ah, que mais bom, eu também. fininho. É, Eu prefiro fio dental. É. eu prefiro o fio porque ele é mais fininho e a maioria deles são encerados, então ele fica bem fininho mesmo. E você consegue levar ele dentro do suco. A fita, a espessura dela é um É. pouquinho mais larga. Então, na hora de você colocar, às vezes ele acaba ou rasgando ou desfiando, ela não consegue penetrar tanto como o fio, tá? Mas tudo bem, a Uhum. fita, às vezes, ela é um pouquinho mais grossa, então pega mais a região, você tem um controle maior, mas isso é muito perfil de paciente. Então, assim, o que você se adapta, tá tudo certo. Mas, assim, eu recomendo mais o fio, acho mais legal, mais bacana ali na hora de escovar, você também ter o controle, ele é mais fininho, consegue penetrar melhor ali no suco gengival.
Ah, legal. Olha só então, pessoal. Então vai de escolha, mas como a Bruna falou, eu também prefiro mais o fio dental. Eu acho que é melhor para manusear e para limpar mesmo, Sim, eu também prefiro. né? Eu acho que ele penetra melhor, fica bem. A gente consegue ter ali uma higienização bem legal na gengiva. Bacana. Olha só. E pessoal, tá tranquilo até aí? Então, então nós É, falamos um pouquinho da importância da saúde bucal, que é o primeiro erro. O segundo erro, então, escovar os dentes, né? Não escovar os dentes, melhor dizendo. A utilização de enxaguante bucal e agora o fio dental. Então, a importância de estar passando o fio dental, prevenindo várias patologias aí na cavidade bucal, né? isso. E é bem importante, até você comentou, se alguém tiver dúvidas, né, e mandando também, que às vezes até o processo de higienização mais básico, às vezes os pacientes têm dificuldade. E a gente explica todo esse processo, desde a escovação, posição da escova. O Hum, importante também, que eu até esqueci de comentar da escova, a hora que você for escovar, você escolher sempre uma escova que você tenha uma empunhadura firme. Então, assim, que você tá. consiga pegar e não colocar muita força, mas também que você não escove direito. Então, assim, pega uma escova que você consiga segurar, consiga higienizar bem. Então, isso é muito Uhum. individual. Então, por isso que eu falei, seleciona aquilo que vai ficar melhor para você. E, pessoal, uma coisa da escova também que eu gosto de comentar, escova não dura para a vida toda, tá? Ah, é ótimo, Não nós se não falamos, né? apeguem, não Tem que se estar apeguem. trocando, né? Tem uma periodicidade, né? Exatamente, pessoal. Escova é de 3 em 3 meses o período para a gente trocar. Porém, antes, observeu que as cerdas estão abertas, as cerdas estão bem estragadas, troquem. E o Nossa, mais. gente. Não, tem gente que tem apego à escova. Tem gente que a escova tá assim, ó, de toda. E fica lá com a Exato. escova por 10 Ah, meses. Então não pode, no máximo 3. Se ela esgarçar, como diz a avó, já troca antes, então, né? Principalmente exatamente. para quem usa aparelho, né? Aparelho Ortodontia. ortodôntico fixo, né? Então, tanto a parte da escova tá atento e na hora de passar o fio também, que é mais complicado, né? Quem tá usando aparelho fixo, mas também o cuidado tem que ser redobrado, né, doutora? Com certeza, quem faz uso de aparelho ortodôntico, hoje o cuidado é muito maior. Hoje a gente tem escovas específicas, né, para pacientes que usam aparelho. Tem até o fio dental específico também que facilita muito, passa fio. Então hoje tem Passa fio, exato. muito produto legal para poder você se adaptar ao seu perfil. Então, assim, não tem desculpa. Cada perfil tem o produto. E falando um pouquinho agora que a gente está no momento de pandemia aí, que a gente passou por isso, sempre, pessoal, que tem alguma gripe, resfriado, troquem a escova, tá? Por quê? Porque a bactéria fica na escova. Então, assim, teve um resfriado, teve algum problema, troca a escova, porque fica ali na bactéria, fica na escova, então Isso, é é. legal ter essa troca aí periodicamente também, se você teve algum momento Uhum. ou resfriado durante esse período. Muito legal, então. Excelente. Vamos então pro quinto erro. Daqui a pouquinho o sexto aí que a Bruna trouxe pra gente. No quinto erro, nós vamos estar falando aí da parte alimentar, né? Os alimentos Exato. que interferem aí na saúde bucal, hein? Qual alimento que contribui? Qual que é neutro? Vamos entender aí um pouquinho agora sobre a parte de alimentação. Vamos lá, essa parte é bem legal, né? Eu até comentei com o Christian antes da Uhum. live que ele fala bastante sobre alimentação. A gente sempre conversou muito, né, Christian, sobre É alimentação. verdade. Tanto para o nosso corpo, para nossa saúde, atividade física e também para a saúde bucal, tá? Então, os alimentos também refletem diretamente hoje na nossa cavidade oral, a gente sabe disso. Então, tem alguns alimentos específicos, como doces, alimentos ácidos, a gente sabe que prejudica. Por quê? Alimentos ácidos, hoje a gente fala muito, não sei se alguém aí já ouviu falar de tomar um shot de limão de manhã para imunidade. É legal para a imunidade, mas para os nossos dentes é um veneno, porque é ácido, então aquilo vai desmineralizando nossos dentes. Então é muito importante. Tomou o shot, comeu algum alimento doce, escovem os dentes. Tá? Então é muito importante, porque esses são os vilões principais também da levando Uhum. doença cárie, doença periodontal. E a gente também tem os dentistas que são nossos colegas aí, são sempre importantes, principalmente para manter os dentes fortes.
Eu vou falar um pouquinho, acho que você pode complementar mais sobre esses alimentos. Então, Sim, hoje sim. a gente precisa muito do cálcio. Então, alimentos, a gente pode citar aí o leite, o brócolis, são alimentos importantes para a gente ter o cálcio. Alimentos com vitamina A, então vegetais mais escuros também é muito importante nessa manutenção para manter os dentes mais fortes. Como todas as outras vitaminas, vitaminas B, C, D, então isso É. tudo é muito importante para manter nossos dentes fortes e saudáveis, tá? Eu até tinha falado em outras lives, até nos meus posts, os alimentos que são os mais naturais possíveis. Então, são todos vegetais, as frutas, carnes, os ovos, como a Bruna falou, o leite, iogurte, queijos. Então, são esses alimentos que têm cálcio, tem a vitamina A, vitamina E, enfim, que vão contribuir para um dente forte, saudável e que vai minimizar a questão de patologias, de bactérias e tal. Agora, se você come alimentos muito industrializados, refrigerante, balas, doces, chocolates são bem açucarados, as chances de você desenvolver uma cárie ou alguma outra patologia aumenta muito. Então, por isso a importância. Se você comeu esse tipo de alimento, um bombom, uma bala, escovar bem, fazer bem a escovação, bem a higienização dessa boca. E é muito importante a parte de alimentação, Christian, quando eu atendia muitas crianças, né? Então eu sempre fazia com os pais um diário alimentar da criança. Eu acho que Ah, legal. é muito legal, é uma dica bem legal que eu dou para os pais aqui também que vão ouvir ou que estão ouvindo a live. É muito importante porque a gente começa com essa educação desde pequeno, tá? Então, Uhum. assim, eu sempre pedia o pai. Eu dava sempre uma folha dos dias, o período, e ele colocava tudo que a criança se alimentava. E depois ele trazia para mim e eu explicava o que cada alimento interfere na formação dentária do seu filho, também outros problemas que pode acarretar no corpo, que a gente sabe. Então, desde criança, a gente tem que ter uma educação alimentar. É óbvio que não é proibir. Então, assim, não pode. A gente pode sim abrir exceções, mas sempre lembrando que tem que ter quando é criança, uma supervisão dos pais, a quantidade adequada. Comeu? Vai escovar os dentes para a gente poder ter essa manutenção aí, manter os dentes saudáveis. Então, eu falo que é desde pequenininho, tanto a alimentação quanto a higienização, a gente vai formando eles para poder ter esses hábitos saudáveis desde pequeno. E o principal que você falou, Christian, que hoje eu acho muito importante, alimentos saudáveis. Hoje eu vejo assim, não sou mãe ainda, né? Mas eu vejo às vezes muitos pais, mas é mais fácil, eu coloco Toddy, eu coloco Nescau, eu dou uma bolacha, ele fica quieto. Gente, não, você tá fazendo mal pro seu filho mesmo. Então, assim, sempre o lanche da tarde, eu vi esses dias que o Christian postou uma dica bem legal de banana, faz um lanchinho saudável, coloca um mel, uma Banana aveia. com aveia. Então, isso é muito importante, interfere diretamente na cavidade oral do paciente e principalmente quando é criança. A gente sabe que atrapalha muito aí a formação dos dentes quando ele tem uma alimentação irregular. Então, a gente sempre tem que orientar desde pequenos os pais a, a cuidar e Isso orientar. é. E hoje acontece muito das pessoas estarem comendo comida industrializada, com muito açúcar, tal. Então, você que é pai, mãe, você tem que ser exemplo. Não adianta levar a criança no dentista, o dentista fazer igual a doutora Bruna faz esse diário, tudo, todo de orientação para a criança. Se a criança chega em casa, o pai não escova o dente, a mãe come um monte de açúcar, toma refrigerante o dia inteiro. Então, você tem que ser exemplo para o teu filho também, né? Com certeza. E eu falo um pouquinho também que tem uns alimentos que são muito bacanas, né? Que eles vão. A gente fala que tem uma ação detergêntica ali na superfície dentária. Que eu acho que Ah, legal falar disso. isso, acho que ninguém perguntou ainda. Eu vi que a Ariadne perguntou, já vou responder para ela em relação ao Isso, da café. cor dos dentes. É Isso, isso. aí me arremeteu esse alimento que ele tem uma ação detergêntica que a gente fala. E aí muita gente me pergunta: eu já ouvi falar que maçã troca por uma escovação. Não é que troca, é que maçã, pera, esses alimentos, eles têm uma facilidade maior de higienizar a superfície dentária. Então ela deixa a superfície mais lisinha, mais não deixa ter uma aderência maior ali de bactérias. Então a gente fala que eles têm ação detergênticas, essas frutas, tanto maçã, Ah, é legal. pera, então é bem O legal. morango, não é? O morango também, né, doutora? Morango. Ó, eu vi que a Morango. Marcela entrou aí, ela é A doutora nutricionista. Marcela. Justo na hora da alimentação, doutora Marcela. Mai, ó. A gente tá falando das frutas, então isso é muito importante. Então, assim, às vezes na correria, Diego entrou.
Às vezes na correria, então a gente come uma fruta, como eu falei, no lanche da tarde, dá uma maçã, dá uma pera, a gente vai manter a saúde do paciente, também vai ajudar ele é um alimento saudável, vai manter ali os seus dentes mais protegidos, né? Isso. E Aí o pessoal está perguntando do café, do chá, se é mito, se é verdade, se realmente interfere na coloração dos dentes. sim, muitos pacientes perguntam, e é verdade, tá? Então, tem alguns alimentos que têm corantes, tem uma concentração maior, a gente tem que tomar cuidado, que sim altera a pigmentação do esmalte. Então, café, vinho a gente tem que pegar muito no pé, porque os pacientes tomam bastante. Ai, doutora, uma tacinha antes de dormir. Então, sabe o que eu ia falar? Coca-Cola. Coca-Cola, pessoal. Coca-Cola. Além de ser alimento artificial, é industrializado, não tem nutriente nenhum, tem uma alta taxa de açúcar, ainda vai escurecer teu dente. Olha que beleza. Então, é verdade, sim. Até quando o paciente vai fazer clareamento, a gente pede para não tomar, evitar, né, molho de tomate, vinho, café, Uhum. porque a gente sabe que tudo isso aí causa um manchamento, um escurecimento da nossa estrutura dentária. Então, evitar ao máximo. Se não der para evitar, comer um macarrão com molho, né, faz ali um bochecho, já escova em seguida para deixar menos contato possível esse corante com a superfície do dente. Nossa, excelente pergunta. Bom lembrar mesmo. Então, ó, É, café, chá, Coca-Cola, o molho de tomate, principalmente o artificial, né, doutor? O industrializado, eles interferem na coloração do dente. Então, esse muito. foi o quinto, né? O quinto erro, que é alimentos errados, né? Ácidos e principalmente os alimentos açucarados, que interferem muito negativamente para a sua saúde bucal. Então, atenção aí, seja exemplo para os seus filhos, tentem fazer uma alimentação mais saudável, mais natural possível, frutas, verduras, laticínios, o leite, não é? E evitar os alimentos industrializados, principalmente os açucarados, né? E com corantes, né? Que é o caso de refrigerantes e tal. Ah, a Marcia lembrou, o corante É, caramelo, exatamente. perfeito, É doutora péssimo em Marcela. todos os sentidos. Em todos os sentidos, Exatamente. pessoal. Então tem que tomar muito cuidado. Então interfere diretamente, sim, não só na saúde, como também na coloração. Então tomar muito cuidado. E assim, a gente fala, é que o Christian acabou de falar, Coca-Cola não tem benefício. A gente sabe que faz mal para a parte óssea, tem muitos, é mais malefícios do que benefícios. Na verdade, a gente vai ver o benefício só o sabor, na verdade, né? Então, tem É, alimentos que a verdade. gente deve evitar, sim. Então, Coca-Cola, eu sempre peço para não dar para os pacientes, principalmente criança, o molho de massa de tomate, tentar fazer o natural, do tomate mesmo, para a gente ter ser mais saudável aí. Eu vou ensinar um molho de tomate lá no meu Instagram. Vou postar no feed lá. É super fácil e fica muito gostoso. Muito, Ah, muito não. gostoso. Depois eu vou Muito ver. legal. Vou fazer essa receita. Isso. Pessoal, aí nós estamos caminhando, Bruna, já para o final da live. Nós temos um último erro aí que você trouxe, um erro bombástico, Vamos ver surpresa que você é o que trouxe os pra gente pacientes, para fechar esse ciclo aí dos 6 erros da saúde bucal. é o que os Qual pacientes será que é, meu Deus do céu? Nossa, não, passou super rápido. Agora eu tô olhando aqui no relógio. Super Então, rápido, estou controlando aqui. muito rápido. Depois, se alguém tiver dúvidas também, pode ir mandando. Mesmo quando acabar, a gente responde para vocês, tá? Então, o último aspecto que eu venho falado muito, que quando o Christian foi me chamar, eu falei assim, Christian, hoje a gente está com um problema muito sério e muitos pacientes não tinham. E durante a pandemia, houve um crescimento muito grande de pacientes com bruxismo, tá? Então, o que que é o bruxismo, para quem não sabe? Bruxismo, ele vai ser uma condição onde o paciente ele aperta os dentes e range durante a noite. Então, inconscientemente, ele está dormindo, ele está apertando, ele está rangendo, e isso a gente sabe que prejudica muito. Então, assim, o paciente vai desgastando o dente. Se vocês observar um Uhum. paciente que tem bruxismo já mais avançado, ele está com um desgaste bem grande no dente e também pode levar a fratura. Então, assim, se você morde com muita força, que a nossa mordida ela é muito forte, a gente pode trincar o dente. Em alguns casos precisa fazer extração. Então, assim, é um problema que aumentou muito. Bruna, o que que causa isso? Pode ser genético, tá? E hoje o principal fator, estresse, ansiedade. Então, assim, Uhum. na pandemia, todo mundo passou por um momento aí de estresse, tensão, ansiedade. Então, a gente estava
passando um momento difícil, né? Todo mundo, aí muita mudança. Então, às vezes a gente estava no dia a dia e à noite, inconscientemente, a gente acabava descontando na mordida. Então, isso é o bruxismo que aumentou muito hoje, Christian. Eu falo porque eu comecei a ter bruxismo, eu sinto que eu tô apertando. Então, É, né? muito. E aí os pacientes falam, ah, como que eu sei que eu tenho bruxismo? O primeiro aspecto é observar os dentes para ver se está desgastando. Então, se você perceber que você está assim, tendo algumas fraturas, desgastando um pouquinho, aí você pode desconfiar aí que você está rangendo à noite. E outro fator muito importante é se você acorda com dor de cabeça. Então, assim, você dormiu, acordou muito tenso, dor de cabeça, a musculatura muito rígida, contraída. É um fator, é um sinal também que você tá Nossa. rangendo os dentes à noite. Então, às vezes, tem paciente que acorda travado mesmo, Cristian. Ele acorda assim, ó, de tanto nervoso que ele fica à noite. Então, e é Uhum. inconsciente. Às vezes, o paciente nem percebe, só na hora que ele acorda que ele vai sentir essas dores. E também, quando o paciente ele vai abrir, tem nesse movimento de abertura, ele escuta estralar. Então, aqueles estalos. Ah, tá. Então, o paciente às vezes, ai, doutora, mas eu vou abrir, eu vou comer, vou bocejar, eu escuto um estalo. Aí está bem essa região aqui, pessoal, que é onde tem articulação, né? Isso, aqui a gente Da fala que a mandíbula, nossa. Isso, articulação temporomandibular. Então, é aqui. temporomandibular. Isso, perfeito. Então, hoje a gente está falando muito sobre bruxismo. Então, aumentou muito o número de pacientes É. com no consultório. Inclusive na consultoria aqui, Bruna, também, a maioria dos pacientes estão reclamando da ansiedade, principalmente com a pandemia, né? Com essa quarentena, com essa incerteza de tudo, né, na nossa vida, que foi uma surpresa para todos. Trouxe muita ansiedade, então interferiu no sono, nas questões familiares, na questão igual você falou, de estar tensionando cada vez mais essa região da mordida, né? Então aumentou demais. Não, perfeito, aumentou muito. E aí o pessoal sempre pergunta, ah, mas e agora, né? Qual é o tratamento? Então, assim, não tem um tratamento específico, são um tratamento multidisciplinar. Então, são vários fatores que a gente precisa fazer para tratar. O primeiro de todos seria o mais fácil, a gente eliminar a causa. Então, eliminar a tensão, a ansiedade. E a gente É. sabe que é difícil, né? Mas eu Então, posto várias dicas lá aqui no meu Instagram. Tem isso, bastante dicas aí de ansiedade, combate ao estresse, que o pessoal até foi pedindo para mim, né? é O que que dá para perfeito. fazer e tal. Perfeito, Christian. Por isso que eu falo que o tratamento é multidisciplinar, não é só o dentista Multidisciplinar. que É. vai tratar. Então, o que que a gente preza? Primeiro, a gente pode usar um dispositivo, que é uma plaquinha que o paciente dorme com ela. Isso vai impedir que você faça esse movimento, range os dentes à noite. Então, evita que você vai ter um desgaste nos seus dentes. Então, ele é um dispositivo para tratar ali o desgaste, tá? Mas a gente precisa Ah, eliminar a legal. causa, tirar a ansiedade. Eu sempre falo, pessoal, procure um momento de lazer, um momento que você extravasa essa ansiedade, essa tensão que você está sentindo. É, eu falo bastante também pro pessoal. Ou Perfeito. vai rir com as amigas, ou vai numa academia, ou vai fazer sua caminhada, ou vai ver um filme de comédia, principalmente, para você dar risada, né? Faz um happy hour. Não, isso é muito perfeito. Hoje eu falo assim, é um momento seu que você relaxe. Então, cada um tem seu momento. Tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de correr, tem gente que Meditar. gosta. Eu falo muito do mindfulness para o pessoal fazer, dou umas dicas, que é uma meditação mais light, para quem não gosta de meditação tal. Tem essa linha também que é bem legal, é bem fácil de fazer. É ótimo. Eu sempre, assim, sempre não, né? Ultimamente eu venho praticando mais e hoje eu venho tendo um resultado muito bacana. Então, assim, todo mundo passou por um estresse na pandemia e eu me encontrei na meditação. Então, assim, quando eu tô num momento muito, Legal. eu ligo a meditação e já me tranquilizo. Então, assim, cada um encontra o Uhum, seu ponto. Atividade física, vai correr, vai ler um livro, vai sair com as amigas. Tem que ter esse momento para a gente exatamente. poder É. desestressar e não influenciar tanto aí durante a noite, durante o nosso sono. A gente Isso. sabe que tem conexão direta, o nosso estado mental, o nosso dia a dia diretamente com o nosso estado físico. Então a gente tem que cuidar dos dois. Não é só um fator que a gente tem que cuidar, e sim de um todo. Olha só que bacana. Bruna de Deus, a hora voou, ó. Falei para você que passa muito rápido, gente. A gente falou de aí, 6 erros da saúde bucal, rapidinho, e o tempo voou, né?
Que Sim, legal. E dava para conversar muito mais coisa ainda, né? muito, muito mais. Eu Eu fiquei vou ter muito que marcar feliz. outras. Fiquei muito feliz com o convite quando o Christian pediu para eu participar, né? Eu topei na hora. Fiquei muito preocupada, né? Porque assim, eu comentei com o Christian faz muito tempo que eu não dou palestras, não tenho essa parte de comunicação, e ele fica tranquila que vai fluir, a hora boa e Ah, é boa tudo mesmo. tranquilo, é. Sim, Mas sim. é isso. Se tiverem algumas dúvidas, é que o Christian falou, tem muito assunto pra gente abordar, pra gente É. conversar. Outros problemas também que vocês tenham dúvidas, pode mandar pro Christian, pode mandar pra mim. Ele marcou lá o Instagram, eu também coloquei no meu Instagram o Instagram dele, que é o do Consultor 6. Então, pode perguntar que a gente responde. A gente está à disposição, né, Christian? Exatamente. E, Bruna, para fechar com chave de ouro, a gente só ia dar um toque pro pessoal da parte do álcool, né? Que é para o pessoal tomar cuidado com o excesso também de bebida alcoólica, que também interfere na saúde bucal. Só para a gente fechar aí com chave de ouro, então, esse extra aí para vocês, falando um pouquinho do álcool. Sim, com certeza. É um Que outro na assunto. pandemia também o povo descontou Isso que eu ia bastante na bebida falar. alcoólica, né? Né, pessoal? Exatamente. Isso que eu ia falar. Porque, assim, na pandemia, gente, eu acho que todo mundo, eu vou tomar um vinho, vou tomar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, que hoje a gente sabe que o tabagismo e o álcool trazem grandes problemas pra gente. E o principal problema hoje é o câncer na boca, câncer bucal, né? Então, assim, tomem muito cuidado. A gente fala, claro, né, vai sair com os amigos, né? Não tem problema, mas, assim, em excesso a gente sabe que faz mal. Tanto quanto o tabagismo, a gente pede para os pacientes ter um controle, porque isso sim pode levar a uma doença mais séria, que é o câncer. Então, a gente sempre pede para o paciente Uhum. fazer autoexame, abre a bochecha mesmo, vai apertando, vê se não encontra nada, nenhum nódulo, alguma coisa que interfira, porque é muito importante. Quando a gente tem que diagnosticar bem no começo. E para evitar, então, ter esses hábitos saudáveis, evitar fumar, evitar bebida alcoólica, isso tudo a gente sabe que interfere tanto na cavidade bucal quanto no nosso organismo, né? Então, sempre, pessoal, eu sei que a quarentena tava todo mundo, vamos tomar um vinho, tomar um chopp, mas tem que controlar. A gente sabe que tudo em excesso faz mal e depois aí a gente sabe que é mais sério quando vem aí o problema, né? É. E esse excesso também da bebida alcoólica, a longo prazo, pode desenvolver até aquele câncer de boca, né? De garganta, né, Bruno? Sim, câncer bucal, que eu comentei, que a gente tem que fazer o autoexame. Então, tudo em excesso ao longo prazo, você tendo essa, né, Uhum. claro, fazendo ingestão diariamente, sempre, isso pode sim levar a um câncer, é bem sério. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, têm que ter esse hábito mais saudável. Então, a gente sempre fala isso também. Eu sempre falava para os meus pacientes, quando eles iam fazer o diário lá, qual era a frequência de ingestão alcoólica deles. Porque a gente Ah, legal. é muito legal. A gente sempre falava, Muito olha, bom. de 1 a 2 dias no máximo, né? A gente dava ali uma quantidade para não ter esse problema aí futuramente, que a gente sabe que depois para tratar é mais complicado. Então vamos prevenir para não ter que tratar Prevenir. depois. É o que eu sempre falo na consultoria, prevenção. A gente bate Exato. muito na tecla da prevenção, justamente para você não ter problema futuro, que é muito pior, né? Depois a parte de remediar, né? Você vai trazer Exato. muitas consequências aí. Nossa, aí é um trabalhão para Né? remediar tudo isso, né? Hoje eu acho que em todos os aspectos a gente tem que prevenir. Então a gente trabalha muito com prevenção. Então eu acho que hoje a gente prefere prevenir, fazer vários. Fazer profilaxia, autoexame, toda a prevenção é muito melhor do que depois você ter que tratar, tanto financeiramente, né? A gente sabe que quando você previne, depois não fica tão caro, né, o tratamento. Você sempre fazendo essa prevenção de 6 em 6 meses, fazendo uma avaliação, é muito melhor do que depois ter que tratar um problema que já fica maior. Exatamente. Nossa, muito legal, doutora Bruna, obrigado. Então a gente falou então dos 6 erros, né, na saúde bucal, não dá importância a essa saúde bucal que pode interferir em vários outros órgãos, trazer outras consequências, outras patologias, outras doenças. A Roberta Salles, ai que bom ter você aqui. A parte da escovação do dente, que a doutora Bruna colocou muito bem, tem que ser 3 vezes por dia, adequado, com a escova ideal, tal. A parte do enxaguante bucal, não comprar e não achar que ele é a salvação, ele tem um complemento e tomar cuidado com a concentração de álcool que tem esse enxaguante bucal. A parte do fio dental, que tem que usar sim, né? É super importante como que usa, junto com a escovação, é um complemento importantíssimo. A parte dos alimentos inadequados, né? Muito alimento açucarado, alimento com corantes artificiais,
isso interfere muito na saúde bucal. Nós falamos do bruxismo, que aumentou muito, principalmente nessa fase aí de pandemia, né? Com toda essa parte de tensão, de estresse. E agora a gente deu ainda um extra aí falando do álcool, né? Para o pessoal também consumir, mas sempre tudo com moderação. E papai e mamãe seja exemplo para os seus filhos, né? Não adianta levar, a escola fala, a doutora fala, e se em casa vocês não fazem, comem tudo errado, não escova o dente, não faz a higienização correta. Ao Fábio de Campinas, legal vocês estarem aí com a gente. Não é, doutor? E qualquer dúvida, manda pra gente no direct, né? A gente vai ter o maior prazer. Lá no meu Instagram eu posto dicas diárias aí, então, relacionadas ao desenvolvimento humano, prevenção, atividade física, alimentação. E a doutora Bruna hoje, uma dentista super especial, veio só somar aí com o nosso bate-papo aí, dessa saúde, dessa prevenção aí, no que diz respeito à saúde dos dentes, da boca. Obrigada, Christian, eu que agradeço. Obrigada a todos, muitos queridos. Aí eu vi cada um entrando. Obrigada pela participação de cada um. E é o que você falou, dúvidas pode mandar, pode chamar. E sempre, sempre, pessoal, prevenção é o melhor cuidado que a gente faz. Desde criança, orientem seus filhos. A doutora Natália, médica maravilhosa aí também, olha. A Que legal. Natália trabalhou com a gente também. A gente trabalhou com ela. Então, é sempre isso. Muito importante a prevenção. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. E obrigada mais uma vez, Christian. Eu que agradeço. Nossa, muito feliz de ter você aqui, da gente compartilhar com as pessoas aí essas dicas importantíssimas, né? Da saúde bucal. Aí vocês vão ficar com os dentes bem bonitos, vão poder sorrir, né? E faz parte também, né, do cartão de visita, né? Ter a saúde bucal em dia, mas também a estética, né? Sim, com certeza. É estético e para a saúde, né? Então a gente fala que é fundamental para os dois, tanto esteticamente quanto para a saúde. Então a gente sempre está sorrindo aí com os dentes lindos e bem cuidados. Ah, legal. Que ótimo. Acho que deu o tempo então, pessoal. Obrigado quem assistiu, quem estava aí ao vivo conosco, né? Quem vai estar assistindo a gravação depois. Muito obrigado a vocês por terem contribuído um pouquinho. Doutora Bruna, um beijo para você. Continue esse excelente trabalho aí que você faz, com amor, carinho, dedicação. Excelente. Parabéns, viu? Obrigada por dar a oportunidade de participar, falar um pouquinho com vocês. E eu que agradeço. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E obrigada a todos os colegas aí, muito queridos. Eu tô vendo todo mundo, Luciano, a Fê, muita gente, Fê. Trabalham comigo. Ai, beijo. Débora, que legal. Obrigado, pessoal. Sigam lá meu Instagram. Nossa, vou ter o maior prazer de tê-los lá como seguidores. Nossa, fico muito feliz. Aurélio, aí, ó. Obrigado, viu? Doutora Bruna, boa noite. Muito obrigado. Até a próxima. Vamos marcar mais uma. Até a próxima. Tchau. É isso aí, pessoal. A doutora Bruna, então, trouxe pra gente aí esses 6 erros muito, muito, muito importantes. É que a gente sempre fala na consultoria aqui do setor 06. Prevenção é tudo, gente, para uma vida saudável. Vida saudável não é só exercício e alimentação. É muito mais coisa, é comportamento preventivo. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais aí com essa participação mega especial. Muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, manda no direct. Se eu não tiver ao meu alcance, vou encaminho lá para a doutora Bruna Santana. Tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença.